Olá, queridos, graça e paz a todos. Bom, eu gostaria de refletir aqui em um texto devocional com todos que são amigos ou amigas aí do Facebook. Esses dias eu estou meditando sobre alguns discursos de Jesus. E meditando no discurso de Jesus que está lá em João, capítulo 6, mais preciso no versículo 60, após o discurso de Jesus, os seus discípulos disseram que aquele discurso que Jesus tinha acabado de fazer era muito duro. Parece-me que a palavra no grego é a palavra skleros, que quer dizer duro, aonde os discípulos, após o discurso, chegaram e disseram: duro é a tua palavra, ou duro é o teu discurso. E eu tive analisando, dando uma olhada e tentando aplicar algum ensino à minha vida desse texto, e eu estive analisando e observando que, apesar de o Evangelho ser uma notícia boa, ser portadora de uma mensagem de amor e de misericórdia, no Evangelho e nas palavras de Jesus estão presentes palavras duras também. Palavras que muitas das vezes surpreendem-nos, nós que lemos o Evangelho, né? Palavras que podem ser para nós obstáculo e até escândalo. Palavras que chocam, né, o nosso bom senso, a nossa sensibilidade, o nosso sentido das coisas. A grande verdade é que Jesus, ele não trouxe só uma boa notícia, portadora de amor e de misericórdia. Jesus também trouxe juízo e justiça. Quando nós observamos as mensagens de Jesus, algumas vezes Jesus parece trazer fogo sobre a terra, né? Por exemplo, lá, eu acho que é lá em Lucas 12:49, ele vai dizer assim: eu vim trazer divisão e espada, né? Vim trazer divisão e espada, né? Então, assim, quando a gente pega o conceito de espada dentro da cultura grego-romana e judaica, é um sentido de guerra, né? Em algumas vezes de juízo, de justiça. Parece-me que Paulo usou até esse texto também, lá em Romanos, quando vai falar que as pessoas que vivem à margem da lei devem temer as autoridades, porque elas trazem a espada. Então, Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas veio trazer espada, né? E no contexto é guerra, né? Em outras palavras, você vai ver também Jesus dizendo que veio trazer fogo, né? Vim trazer fogo sobre a terra, e o fogo é um dos elementos de juízo. Inclusive o próprio João Batista, lá no batismo no Rio Jordão, ele vai falar a respeito do Messias que traria juízo, né? Lançaria sobre o fogo, né? O trigo ele recolheria, mas a palha ele lançaria sobre o fogo. Então, quando nós olhamos nessa perspectiva, a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem portadora de amor, de misericórdia, mas ela é uma mensagem também portadora de juízo, né? Como o próprio acabei de ler aqui, onde os discípulos disseram que a palavra de Jesus era muito dura, né? Dando a gente entender que Jesus não veio até nós para trazer uma mensagem que pudesse agradar a todos nós, né? Jesus veio nos confrontar. A gente não está acostumado com esse Jesus que confronta nossas ideias, nossos sentimentos, nossas ações. Nós queremos adaptar a mensagem de Jesus ao nosso próprio modo de ser, de viver, e esse modo caído. Então,
a gente tem esse conceito de um Jesus muito doce, né? Um Jesus adocicado, um Jesus bonzinho, que de fato é, em algumas vezes a Bíblia mostra assim. Porém, esse conceito não é o suficiente, porque as Escrituras também falam Jesus que muitas das vezes foi duro no seu discurso, né? Muitas das vezes teve que entrar no templo devido ao seu zelo pela casa do Pai e acabar com algumas coisas, expulsar as pessoas do templo, né? A gente vai ver discursos de Jesus muito duros, né? Em relação aos seus próprios discípulos. Algumas palavras são muito duras com relação aos discípulos, palavras dirigidas aos homens religiosos naquela época, aos fariseus, os saduceus. Às vezes as palavras de Jesus eram muito pesadas com relação a esse. Jesus citou palavras muito pesadas e duras com relação à multidão, né? Então, a gente observa isso, né? Que Jesus ele é portador de uma mensagem de amor e de misericórdia, mas muitas das vezes ele traz uma mensagem dura, portadora de juízo também. Então ele usou até um exemplo de uma figueira. Quando ele viu uma figueira e a figueira não dava fruto, ele amaldiçoou a figueira. Isso confronta a nossa imagem que a gente tem de Jesus, né? Porque aí ele está se utilizando de uma situação para ilustrar uma realidade, né? de pessoas que não produzem frutos. Então é isso. Acredito que nós precisamos mudar um pouco do nosso conceito a respeito de Jesus, né? Jesus ele é amor, ele é misericórdia, ele é perdão, mas às vezes ele nos confronta, às vezes ele nos dá palavras duras, né? Às vezes ele vem até nós, não com aquela calmaria que nós gostaríamos, às vezes ele vem de uma maneira que nos confronta, tá? Então, essa forma como Jesus lidava no passado também diz muito sobre nós, porque assim como as palavras de Jesus não eram só palavras doces, tinha palavras duras, nós precisamos acabar com a mania também de querer agradar todo mundo, né? Nossa missão não é agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. A nossa missão é ser verdadeiro com todos. Agora, se todos irão se agradar com a nossa sinceridade e verdade, aí não compete a nós. Mas nós precisamos aprender com Jesus a respeito disso, porque Jesus ele citou palavras muito duras, e a gente às vezes no afã de querer agradar todo mundo acabamos desagradando a Deus. Vai ter ocasiões ou a gente agrada a Deus ou a multidão ou não agrada a Deus, né? E aí, como disse um apóstolo outra vez, né? Importa agradar a Deus do que aos homens. Então, a própria maneira como Jesus lidava com as pessoas, a forma de falar, a sinceridade, a verdade, nos ensina muito. A maneira como nós devemos se relacionar e a maneira como nós devemos falar com as pessoas. Ser sinceras, ser amorosas, verdadeiras e misericordiosas. Mas quando houver a necessidade de ser duras e firmes, que não retenhamos a espada da bainha, tá? Então, uma palavra devocional que acabou também me ensinando e me confrontando. Que Deus abençoe, reflita nessa palavra devocional, que Deus abençoe.